Oi, aqui é a Magda do Wnętrza ze Wnętrza. Neste vídeo, vou mostrar um pouco de Bolesławiec e as minhas lembranças das férias. Este ano, como parte das férias, fizemos um tour pelo sul da Polônia. Estivemos na Silésia e na Baixa Silésia, tanto na bacia de Kłodzko quanto naquela parte mais próxima de Jelenia Góra. E também visitamos a família, as duas avós, então trouxe muitas coisas, mas não vou mostrar para vocês os sucos de framboesa. Vamos focar mais nos itens de decoração, principalmente de Bolesławiec. Já estive em Bolesławiec antes e até visitei o Museu da Cerâmica, mas aquele que fica perto da praça principal, que foi bastante decepcionante. As crianças ficaram muito entediadas. Levando em conta como esse tema é interessante, eu esperava algo mais. E por isso, desta vez, fomos ao Museu Vivo da Cerâmica. E é um lugar, na manufatura em Bolesławiec, que oferece a oportunidade de visitar toda a manufatura por dentro, além de participar de oficinas e tentar pintar as peças de cerâmica. 2 ou 3 semanas antes da nossa chegada, apareceu no Instagram da manufatura uma informação sobre uma promoção de canecas. Por causa disso, imediatamente encomendei 4 novas canecas para retirar pessoalmente, o que me fez saber que tínhamos que ir até lá, e nenhuma mudança de planos seria possível, porque eu simplesmente queria pegar minhas novas peças. 2 canecas são iguais às que eu já tenho. Simplesmente são meus padrões favoritos, e como percebi que fico um pouco receosa de quebrar e depois vou ficar com pena. Por isso, querendo usá-las, apenas aproveitando sua forma e aparência lindas, sem nenhuma preocupação, comprei logo mais 2, e acho que agora vou poder beber tranquila. Ah, aliás, aqui está a segunda. Estou justamente tomando chá nela. Além disso, comprei também um modelo que queria pedir da outra vez, mas naquela época estava indisponível e a manufatura perguntou se podia trocar por outro para mim. Eu concordei e não teve problema. Aproveitando que já estava fazendo outro pedido, peguei esse também. E tenho que admitir que ao vivo ele fica fantástico. E talvez seja uma pena que eu não tenha pedido logo 2 desses, mas agora já foi. Também peguei uma caneca maior, porque da outra vez pedi uma para experimentar e acabou sendo um tamanho grande demais. Um pouco grande para mim no dia a dia, porque já fica pesado demais, mas é fantástico. Para os chás de outono, aqueles de inverno que eu tomo o ano todo, ou seja, com muitos ingredientes, sabe? Rosa mosqueta, cranberry, gengibre, uvas passas, limão, laranja, canela. Isso cabe numa caneca normal também, mas é melhor ter uma maior e poder aproveitar a bebida deliciosa por mais tempo. Mas essas são coisas que eu pedi pela internet, então de certa forma não são tão interessantes. Vamos focar na parte que veio do outlet. Eu ouvi dizer que a manufatura não tem seu próprio outlet, mas isso não é verdade. No geral, em Bolesławiec existem 3 lojas da manufatura. Uma fica na fábrica e lá não tem muitas promoções. A segunda tem promoções de até 30%. Acho que é até isso mesmo. E ainda tem um terceiro outlet, uma terceira loja, que é um outlet e tem promoções de até 50%. E aqui tem coisas com muitos defeitos também, mas isso já depende do que incomoda cada um. Por exemplo, na promoção de 50%, eu comprei essas 2 canecas. Elas têm o preço embaixo. Poxa, essa aqui tem o preço de quase 20 zlotys. Isso quer dizer que ainda havia promoção? Vou conferir. Ok, eu conferi e realmente é 50% de desconto em cima do preço que está colado aqui. E no caso dessa caneca com bolinhas, é R$19,79. Então eu comprei essa caneca por menos de 10 zlotys, o que é um preço muito bom. No caso da caneca de Bolesławiec, ela tem um defeito mais sério, porque aqui tem uma rachadura perto da alça. Mas, sinceramente, se a moça do caixa não tivesse me mostrado, eu não teria percebido. Quando olho para a caneca desse ângulo, eu realmente não vejo essa rachadura. E o padrão é realmente ótimo e bem diferente. Aqui, por outro lado, tem um padrão fantástico, que na verdade é simplesmente a ausência de padrão. Não tem nenhuma decoração nas laterais.
só essas linhas básicas, ou seja, a alça pintada e a linha na borda, e nada nas laterais. E eu imagino que o preço mais baixo vem do fato de que dá menos trabalho quando não precisa pintar nada aqui. Também é algo que foge das coleções padrão, mas na minha opinião fica fantástico e eu me arrependo de não ter pegado 2. Acho que é um complemento incrível para toda essa coleção. Olhem como eles combinam super bem juntos. Por isso, foi uma compra muito boa. E essa caneca custou 39 zlotys com 50% de desconto, ou seja, na verdade, menos de 20 zlotys. No outlet, porém, não tem só coisas seriamente danificadas ou totalmente fora dos padrões, mas também coleções padrão. E aqui, por exemplo, tem 2 tigelas que têm o preço original de 56 zlotys e 51 zlotys. Isso significa que essa de 56 zlotys não tem nenhum defeito e realmente está em perfeito estado. Já esta aqui está um pouco com desconto, e isso se deve. Como vocês podem ver, esses descontos são ajustados de acordo com a quantidade de defeitos que o produto apresenta. Aqui tem um açucareiro pequeno com o mesmo padrão daquela caneca, então eles combinam muito bem juntos. Para ser sincera, comprei achando que era uma tigelinha pequena. Eu e minha filha pensamos em plantar um limão aqui, e talvez façamos isso em breve. Mas no caixa, descobri que ainda tinha uma tampa e que era um açucareiro. Aqui a tampa está rachada, mas o potinho em si não sei se tem algum defeito. Ainda não percebi nenhum, e esse açucareiro também estava pela metade do preço. Aqui, por outro lado, temos pratos e, para ser sincera, não lembro exatamente qual era de qual seção. Ah, já sei! Os com adesivo verde são da liquidação de 50%, então esse prato estava com 30% de desconto. Ele tem um padrão interessante que vai combinar com os pratos que eu já tenho. Por isso eu escolhi ele. E aqui temos mais alguns pratos rasos. Exatamente 3. Esses eram os que eu mais queria, porque recentemente quebrei um prato de jantar. E agora acho que só restaram 4, talvez 5. E aí, quando você toma café da manhã e coloca a louça na lava-louças e depois chega a hora do almoço, já começam a faltar pratos. E quando chegam visitas, aí mesmo que não tem como todo mundo comer nesses pratos bonitos e coloridos. Por isso eu queria aumentar essa coleção. E é legal que eu tenho cada prato diferente. Então não tem problema em comprar um novo modelo e aumentar minha coleção. Além disso, em Bolesławiec tem muitas empresas que fazem esse tipo de cerâmica nesses estilos. Alguns padrões são tradicionais, então dá para comprar em diferentes empresas. E por isso, eu não tenho medo de que a fábrica feche e eu nunca mais consiga comprar nada. Há uma grande chance de que muitas dessas empresas sobrevivam por muito tempo. Espero que nunca feche. Para ser sincera, porque isso é o nosso patrimônio nacional, na verdade. Tenho muito orgulho de que Bolesławiec produza coisas tão lindas e quero tê-las na minha casa para sempre, na verdade. Por isso, eu aceito que às vezes algo pode quebrar e então simplesmente planejo comprar mais. Mas afinal, que pratos são esses? Aqui temos o primeiro de cima. Promoção de 50%. Ele custava 62 watt, então ficou 31 após a promoção. Qual é o defeito dele? Acho que aqui tem um risco passando pelo desenho. Ele é um pouco visível, mas tem mais alguma coisa? Para mim, não é um grande problema, mas é bom economizar 30 zloty. Ainda assim, meu coração dói quando acabo quebrando. Aqui temos o segundo prato, e ele já estava no preço normal, regular, mais de 50, 55 zloty. E por fim, um padrão que eu gosto muito, e por acaso ganhei de uma amiga uma manteigueira com esse padrão. Minha amiga não tinha certeza se eu ia gostar, mas esse padrão realmente me encantou. Antes, eu nunca tinha tido contato com ele. Mas agora, que já conheço esse padrão e vi um prato assim, não pude resistir. Tá bom, já chega de falar sobre compras. Agora, o que fizemos nós mesmas? Essa vaquinha foi pintada pela minha filha. Como vocês podem ver, tem várias cores aqui.
E azul, vermelho, amarelo, verde. Diferentes padrões. E ela conseguiu um efeito realmente incrível. Enquanto pintava, eu não esperava que fosse ficar tão legal quanto realmente ficou. Aqui está a caneca do meu filho, que por dentro tem essas bolinhas tradicionais, brancas em um fundo azul. Por fora tem um pouco de azul, que vai se transformando em vermelho. E aqui tem borboletas perto da alça. Já eu decidi pintar uma tigela. E por fora eu tenho bolinhas azuis tradicionais. Por dentro, bolinhas azuis maiores. E ainda em cima, uma faixa vermelha. E para ser sincera, e aqui também esses caracóis. Sinceramente, eu não esperava que pintar fosse tão difícil. Quer dizer, a própria atividade é, claro, simples. Você só precisa carimbar. Porque não é como se todos esses padrões fossem pintados à mão. A grande maioria é feita com esses carimbos de esponja. Mas fazer isso de forma que fique certinho já é realmente um desafio. Vejam que nessa tigela tem bolinhas parecidas com as minhas. E ainda assim, há uma diferença colossal entre elas. Claro que, para me justificar, tenho que dizer que o carimbo que usei estava tão gasto que no final ele nem fazia mais o pontinho no meio. E aí eu fiz com um pincelzinho. Mas aqui por dentro, reparem que essas bolinhas também estão meio borradas. E para me justificar, só posso dizer que essa tinta, antes de queimar, é roxa. E nesse recipiente bege, ainda não queimado, esse roxo suave parece bem neutro. E eu não esperava que, depois de queimar, essas irregularidades fossem ficar tão visíveis. Na hora parecia muito melhor. Mesmo assim, no geral, é uma lembrança muito legal. Estou muito satisfeita com essa experiência. Adoro experimentar coisas diferentes sozinha. E isso também faz a gente valorizar o trabalho que alguém teve para preparar tudo isso. Porque essas peças são pintadas à mão. A manufatura usa caulim, feldspato e argila. Mas exatamente para que serve cada um, isso eu já não sei dizer para vocês. Por outro lado, posso dizer que as peças são feitas em moldes especiais. Depois, quando secam nesses moldes, elas encolhem um pouco, então dá para tirá-las facilmente. Nessa fase, elas ficam ásperas, ainda cheias de imperfeições, então precisam ser alisadas e ajustadas. Depois disso, vão para o forno pela primeira vez. Aí, elas passam por uma secagem completa. Essa queima ainda é feita em uma temperatura mais baixa. E ao final dessa queima, obtemos uma peça semi-acabada. Um recipiente que é fosco, seco e muito frágil. É muito fácil danificá-lo, na verdade, só com as mãos. Dá para quebrar, então é preciso ter muito cuidado. Depois, os recipientes vão para a pintura. E isso é algo fantástico. Na verdade, é um pouco como o trabalho dos sonhos. Pena que é tão longe. Embora eu imagine que depois de alguns meses ou anos, isso possa ficar entediante, monótono e não causar mais tanta empolgação. Além disso, trabalhar em um open space também não é necessariamente tão confortável assim. Mesmo assim, eu sinto um pouco de inveja. Os utensílios pintados são mergulhados no esmalte. E pode parecer que eles perdem a cor nesse momento, porque o esmalte, antes da queima, não é transparente. Ele só fica transparente depois da queima, o que também impressiona. Então esses corantes também são um pouco diferentes antes da queima. E esse esmalte também muda de cor. Só se torna transparente sob a influência da temperatura. É simplesmente mágico. O que é importante é deixar o fundo do recipiente sem pintura. E sem esmalte, para que simplesmente não grude no forno. Porque se grudar, pode ser que precise ser quebrado para desgrudar. Por isso, essa aspereza aqui no fundo. E eu sempre achei que isso era deixado por uma questão prática. Para que as louças não deslizem pela bancada, para não ser fácil derrubá-las. Que eu deslizo até onde preciso e paro. E não que eu empurro e ela escorrega para longe. E acontece que isso realmente se deve à tecnologia de produção. Kitiko, por que você está aqui de novo? Não aqui na frente. Não aqui na frente, Kitiko. O Englan não me deixa gravar. Mas, na verdade, eu já contei para vocês a história da criação dessa cerâmica. E acho que vale a pena valorizar essas peças.
Neste momento, a grande maioria vai para exportação. Isso não é nada especial, não é surpreendente. Afinal, o mundo todo é um mercado muito maior do que apenas um país. Mesmo assim, já ouvi de várias pessoas que os poloneses não valorizam muito o que é produzido aqui. E eu acho que vale a pena. Por isso, se vocês estiverem perto de Bolesławiec, não deixem de passar por lá, deem uma olhada. Vejam que patrimônio nacional fantástico nós temos. Como lembrança das férias, posso mostrar para vocês mais um recipiente que ganhei de presente. Da Paulina, dona da Dax Antonioff, que apresentei para vocês recentemente. E é uma tigelinha ou um copinho pequeno, dependendo de como você quiser usar, que tem um gatinho no fundo. É uma ideia super fofa. Eu adorei. Bebendo ou comendo, a gente descobre esse gatinho que nos cumprimenta do fundo. Realmente uma ideia ótima. Uma pena que Paulina ainda está aprendendo e ainda não vende suas peças. Então não posso indicar nenhuma loja para vocês. Mas talvez vocês participem de alguma oficina de cerâmica? Vocês podem se inspirar. Acho que bichinhos no fundo são uma ideia ótima. Por hoje, é só nesse vídeo. Se vocês estão procurando coisas bonitas, deem uma olhada não só em Bolesławiec, mas também na nossa loja em Wunętrza-Zewnętrzny-PL, onde vocês vão encontrar, entre outras coisas, um livro sobre interiores poloneses e joias de casinha que estou usando agora. Lembrem-se também de se inscrever no Wunętrza Zewnętrzne, porque aqui vocês vão encontrar centenas de vídeos com inspirações de decoração. Até a próxima. Tchau!